Olá, nossa equipe vai falar sobre narcisismo e publicidade, uma análise psicossocial dos ideais de consumo na contemporaneidade. O livro é de Maria de Fátima Severiano, uma graduanda de psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará e uma estudiosa do campo. Então, vamos lá. Para darmos início ao tema, precisamos entender o que é o narcisismo e de onde é que ele vem. O narcisismo ele vai se originar da era pré-edipiana com a falta da figura paterna. E a figura paterna não necessariamente sendo o pai, macho, viril que cuida da casa, mas aquela instituição familiar de restrição que põe obstáculos e que não lhe permite a fazer algo. A pessoa com essa falta da figura paterna, ela tem uma forte sensação de vulnerabilidade. E para preencher essa vulnerabilidade, ela vai elaborar ideias grandiosas ao seu respeito. E essas ideias elas só vão se ter como certeza com a opinião alheia. Então, essa criação desse personagem ele vai depender muito da opinião alheia. E esse personagem criado, ele vai ser um personagem que ele vai depender muito da aparência, do poder, da riqueza. Ele vai beber muito dessas características. E com essas características e com a dependência das relações, ele vai acabar criando relações superficiais e manipulativas. Então, as outras pessoas elas vão ser vistas como instrumentos para agregar ao meu personagem. Mas quem é superior sou eu e não elas. E o que vai acontecer isso? Essa pessoa vai criando medo desses compromissos, dessas amizades, dessas relações e tendo medo do fracasso, tendo medo da derrota, com grandes frustrações e autodesprezo, trazendo uma ansiedade crônica. Essa pessoa ela não vai conseguir nunca se preencher, sempre vai ter aquele vazio por conta desses problemas desenvolvidos já na infância. Tendo em vista essa infância, estudos comprovam que o forte desenvolvimento desse narcisismo, essa sementinha do narcisismo, ela é inicialmente feita nessa fase da infância, por N motivos. Um dos motivos citados é, a criação só pela mãe, a falta do pai. Então, o que configura aquela falta da figura paterna. Mas não necessariamente é só isso. Um dos outros motivos é os desejos infantis explorados pela publicidade. A publicidade infantil, como ela explora o desejo da criança e a criança fica mimada e sei lá o que. Mas as crianças mimadas, elas não são só pela publicidade. Os pais ajudam e contribuem bastante com o desenvolvimento dessa criança mimada. O que leva a gente a outro ponto, que é a terceirização dos cuidados. Eu trabalho o dia todo, eu não posso ficar com a minha criança, eu peço pra alguém cuidar. Eu trabalho o dia todo, não posso dar muita atenção pra minha criança, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um presente, eu vou mimar ela. Esse ato de mimar a criança, esse ato de dar tudo que a criança quer, tudo que a criança deseja, pra preencher o vazio parental, acarreta nessa criação desse monstro narcisista. Outro fator que também influencia, o fator final, seria livramento de obstáculos. Uma vida muito boa, uma vida muito tranquila, sempre tive tudo que eu quero, sempre tive tudo que eu desejo. Não preciso lutar pelo que eu desejo. O que vai cair no que foi inicialmente comentado, da falta da figura paterna, a falta dessa restrição, a falta desses obstáculos. Então, tudo isso vai contribuir, vai acarretar no desenvolvimento de um ser humano narcisista, de um ser humano muito cheio de si, com relações superficiais e manipulativas. A vida em sociedade atualmente não se organiza mais por bases éticas, mas sim pelas bases estéticas. Se prioriza muito a gratificação imediata, as aparências, a estética, o presente. Hoje, o publicitário vende uma necessidade para o consumidor, vende um estilo de vida, não só o produto. A gente vê muito isso em, por exemplo, propaganda de perfume, onde tem um cara, por padrão de beleza, é considerado bonito, é rico, é cheio de mulheres, e o consumidor cria aquele desejo no consumidor de querer aquela vida, cria essa necessidade no consumidor, essa sedução. Só que o consumidor nunca
vai realmente se satisfazer 100% com um objeto específico e acaba criando um ciclo do consumidor querer procurar mais e mais e mais objetos, né? A publicidade cria essa necessidade. E é como o Edward, o sobrinho do Freud, fala: os consumidores, eles não necessitam daquilo que desejam e não desejam daquilo que necessitam, né? As necessidades são ilimitadas e os desejos são potencialmente limitados. E muito disso é influenciado pela cultura das massas. Então, a publicidade cria esse desejo, essa sedução, e não mais repressão do consumidor. Faz com que ele deseje não só o objeto, mas a aparência, o estilo de vida que aquele objeto traz. E assim como a identidade individual, a identidade grupal também é extremamente importante no mercado publicitário. E esse grupo normalmente se alicerçam por aparências, estilos de vidas parecidos, interesses particulares, tendências de consumo. Podemos dizer até que são manifestações de um narcisismo coletivo. E esses grupos são de extrema importância, principalmente por causa das redes sociais, onde pegam um alcance imenso. E normalmente as tendências são curtas, né, de um curto período de tempo, mas de uma imensa escala. Por exemplo, no começo da pandemia, um grupo, né, uma tendência de estilo chamado e-girl viralizou muito nas redes sociais. Muitas meninos queriam se vestir igual, normalmente usando roupas pretas, pintando o cabelo de colorido. E tem uma bebida específica desse grupo que se chama Monster, que é uma bebida energética, e viralizou assim de um extremo por causa desse grupo. Todas as pessoas assim da internet queriam comprar, pelo menos para provar, porque esse grupo usava muito. E normalmente é uma tendência passageira, né? Você vê que o mercado subiu, ela alavancou por causa do grupo e-girl, que bombou nas redes sociais, a venda da bebida Monster, né? Tanto que criaram outras cores, outros sabores, virou assim um mercado imenso. E é uma tendência curta, né? Durou aí uns meses. Hoje em dia tá se bombando muito a chamada Paty de São Paulo, onde as meninas normalmente têm uma roupa muito padronizadas, a maquiagem, as bolsas, os sapatos. E as tendências viralizam muito pela nova plataforma, o TikTok ou pelo Instagram. E você vê que as marcas, o mercado pega carona com essas tendências, com esses grupos, e acabam criando roupas, acessórios que combinem com esses grupos, combinem com essas tendências para poder vender. Por exemplo, nessas partes de São Paulo se vendeu muito uma meia calça que virou uma blusa, e aí marcas enormes como a Shein começou a produzi-las. Você se via em todo lugar. Se você vai num show, você vê 300 meninas com a mesma roupa, porque virou uma identidade imensa por causa das redes sociais, né? Uma identidade grupal, esse narcisismo coletivo que pega carona. Mas são tendências passageiras, porém, de extrema importância para o mercado publicitário. No início do tópico Narciso no Cyberespaço, o autor Júlio César, no livro sobre o signo de Narciso, vai falar que a internet, que emerge no quadro da contemporaneidade, deve muito sua expansão às características mais flexíveis, tanto do hardware, o computador pessoal, que possibilita que os usuários acessem a rede a partir dele, como do software, a interface gráfica mais amigável, que facilita a navegação para o usuário comum. Isso quer dizer que a expansão da internet depende da flexibilidade e da evolução tanto do hardware, que é esse conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar, quanto do software, que são basicamente os programas que nós acessamos através do computador, que é o nosso hardware nesse caso. Segundo Pierre Levy, conhecido filósofo da área do espaço digital e da internet, o cyberespaço seria um conjunto de comunidades que se juntam por interesse em comum entre indivíduos, formando uma grande massa de conhecimento e disseminação de informações. A grande característica e mais citada por Pierre Levy seria a interconexão, a capacidade de meios e indivíduos cruzar informações e conhecimentos das mais diversas formas, pelos mais diversos aparelhos. E essa característica é tão marcante que, para o autor, a criação do cyberespaço seria uma das maiores reconexões que o ser humano teve enquanto sociedade, se comparado ao invenção da escrita. Segundo o autor também, pela sua característica comunitária e informacional, o cyberespaço teria a tendência de se tornar cada vez mais acessível com o tempo, penetrando em comunidades chamadas por ele de periféricas, que estão à margem da informação e do cyberespaço.
sendo centrais as esferas que detêm o poder de transmitir informação pelo ciberespaço. Porém, essa acessibilidade gera um contraponto que o autor Júlio César traz sobre a criação da identidade do indivíduo no ciberespaço, na internet, que pode acontecer a partir da definição de um alter ego ou da transposição da sua real identidade para as telas. Ou seja, o usuário pode criar um personagem ou ser realmente quem ele é de fato. E aí existem muitas problemáticas a respeito desse anonimato, devido a essa plasticidade do eu, como o autor coloca no texto. Por trás das telas, é muito fácil você se colocar como queria ser ou construir personagens a fim de conquistar algo. Enfim, os fakes exemplificam muito bem isso, O texto cita o primeiro caso famoso que aconteceu nos anos 80, mas não precisamos voltar tanto no tempo assim para ter um exemplo famoso. Recentemente foi lançado um documentário na Netflix intitulado O Golpista do Tinder, sobre um cara que se passa por um magnata do ramo de diamantes e conquista as mulheres na internet com uma identidade falsa. E a partir disso, ele dá golpes nelas, ludibriando elas para elas transferirem dinheiro para sua conta e tudo mais. E tudo isso ele faz justamente para dar um golpe milionário nelas. Algumas dessas vítimas não aceitam o que aconteceu e querem justiça. Porém, mesmo com toda a repercussão, o cara não foi preso e continua negando que tenha dado o golpe. Então, aqui eu trouxe um trecho do texto também, que estratégias narcisistas de conversação em que o indivíduo tenta continuamente desviar o foco para si estão presentes na interação face a face, mas encontram condições ainda mais favoráveis no ciberespaço. Diante desse ponto de vista, o autor dá o exemplo das comunidades online, onde o usuário tenta voltar a atenção para si por meio de estratégias individuais, como, por exemplo, estar sempre engajado na comunidade. Quando eu li esse trecho, eu lembrei exatamente de uma comunidade de tráfego da qual eu faço parte e que eu vejo que se encaixa muito bem nisso. Lá as pessoas estão sempre postando seus resultados, tentando ajudar uns aos outros, colocando contribuições e tudo mais. Porém, lendo isso, eu acredito que dá sim para relacionar com o narcisismo também. Porque quem garante que o objetivo maior dessas pessoas não é ter atenção para si? Então, é importante falar sobre a perspectiva de Freud em relação ao narcisismo. Na perspectiva freudiana, a primeira imagem de indivíduo é constituída a partir de uma relação intersubjetiva. O que isso significa? Basicamente, que um indivíduo, quando nasce, quando é inserido na sociedade, ele acaba trazendo suas normas sociais, sua conduta, sua moral, vinda de outros indivíduos da própria sociedade mesmo. Então ele acaba que meio que se baseia em outros lugares para formar um indivíduo único. E é isso. Severiano assinala como homem contemporâneo se encontra cada vez mais fragilizado com seu ego baseado nisso. Então, a fragilização do ego, quando correlacionada a esse processo freudiano, essa perspectiva freudiana de relação intersubjetiva, a gente acaba tendo uma relação muito íntima. Porque quando uma pessoa é colocada numa posição de engessamento, de almejo, de algo que ela, obviamente, é inalcançável, porque os padrões sociais atualmente são muito difíceis de serem alcançados, mas quando ela se coloca numa posição de engessamento na qual ele tem que querer aquilo, isso mexe muito com o ego. Isso mexe muito com uma palavra que ela usa, que é o ego ideal e o ego real. Então, o ego real, ele acaba que ele é colocado de lado, e o ego ideal é colocado com muita força no indivíduo. Então acaba que ele fica almejando coisas que não são realmente alcançáveis para ele no momento e acaba se perdendo um pouco nas questões mentais mesmo. Então, sobre isso tudo, eu consigo ver que tem uma correlação muito grande com a teoria de um biólogo, Nicholas Tinbergen, para ser mais exato. Essa teoria é a teoria do superestímulo. Nela, foi feito um experimento com formigas, na qual se colocava um grupo de formigas e uma escolha. Uma folha sintética, 10 vezes mais pesada do que uma folha normal, e uma folha natural. As formigas tinham que escolher qual das duas levar para o formigueiro, claro. E, por incrível que pareça, elas sempre escolhiam a folha sintética. Sempre escolhiam a folha sintética. Por que aquilo? Basicamente, Nicholas Tinbergen acreditava que o estímulo artificial acabava trazendo reações mais adversas ao mundo animal. Então acabava que fazia com que as pessoas tivessem reações ruins àquilo, como se fosse uma espécie de relação tóxica, uma relação humana tóxica com o que é artificial. O almejo por algo melhor, almejo por algo que é mais pesado do que o natural,
acaba trazendo mais força no processo, acaba trazendo mais esforço. Obviamente, as formigas conseguiram levar a folha sintética até o formigueiro, mas até que custo? Quantas formigas tiveram que ficar muito cansadas para chegar nesse nível? Para chegar nesse nível proposto pela sociedade de formigas, no nível proposto pela sociedade, mas um nível proposto que é inalcançável. Então, Nicholas Chimney, obviamente, aplicou isso aos seres humanos. E com o boom na internet, o boom da tecnologia, a revolução industrial, isso ficou cada vez mais claro. As pessoas meio que tinham muito estímulo, o super estímulo, e acabavam tendo reações muito adversas em relação a isso. Acabava que desenvolviam-se questões mentais, e desenvolviam-se questões de ansiedade, questões de tristeza, questões de depressão. E a troco de quê? Professora, eu me chamo Caio e vou falar de um dos pontos que mais me chamou atenção no trabalho do Severiano, que é como as pessoas que recebem a publicidade enxergam o seu caráter narcisista, né? E um estudo que ele fez com 2 grupos, né? Um grupo com baixo teor de score de narcisismo, ele percebeu que existia uma distinção entre esses dois grupos, né? Que, na verdade, este grupo com baixo score de narcisismo, ele conseguia perceber a publicidade com um caráter mais crítico, né? E não se entregavam tanto à lógica publicitária. É tanto que até eles falavam muito sobre a questão da produção da irracionalidade pela publicidade, né? E com essa percepção, realmente você percebe que este grupo ele tinha um olhar mais crítico para a publicidade, né? Que é contrário à visão dos publicitários, né? E aí tinha um outro grupo, esse grupo que tinha um teor, um score maior de narcisismo, ele percebia a publicidade como um reflexo dos seus sonhos, né? A publicidade para eles era como se fosse um objeto autônomo e que não possuía responsabilidades atreladas à sociedade ou mesmo à realidade, né? É tanto que eles colocam até que a publicidade ela deve exprimir coisas belas, coisas bonitas. E ao passo que ela queira transmitir a realidade, ela tenha que distorcê-la, utilizando brilho, colorização, né? E é muito interessante porque a visão dessas pessoas com alto teor de score também bate com a visão dos próprios publicitários, né? E ao ler isso tudo, eu me deparei muito com a realidade e o cenário das propagandas de perfume, né? Como, por exemplo, o exemplo que eu vou citar da propaganda King of Seduction, né? Que é um perfume do Antônio Bandeiras. King of Seduction, la nueva fragancia de Antonio Banderas. E é muito interessante como se eles se utilizam de cenários luxuosos, cenas totalmente que exprimam mesmo essa questão do entre aspas, a sociedade que deu certo, né? Com esse teor de luxúria, de que a sedução, né? E como é nítido a presença do narcisismo na nossa publicidade, né? E aí essa propaganda ela é muito clara com esse teor e ao ler o texto eu me deparei com essa semelhança muito clara.
Então é isso, professora. Esse foi o nosso trabalho sobre narcisismo e publicidade. Espero que você tenha gostado. E é isso. Até mais.